Muito bem, queridos, vamos ao estudo de quinta-feira, lição número 6, falando sobre o ano de 1844. Obviamente que essa data foi uma data assim especial, porque completava ali os 2.300 anos, partindo do decreto para reconstruir Jerusalém até o ano de 1844, nós teríamos ali 2.300 anos. O anjo disse para Daniel que 490 anos estariam reservados para o povo judeu. Ou seja, a partir da ordem para reconstruir Jerusalém, o povo que estava afastado, que estava na idolatria, voltaria para Jerusalém, poderia se organizar como nação outra vez, poderia receber o Messias e a partir disso tornar-se um povo eleito, um sacerdócio real e santo diante de Deus. Por isso, 490 anos, 70 semanas, 7 vezes 7, 49, 490 anos determinadas para o povo judeu. Por isso, se você pegar o ano 34, que foi o ano que Estevão morreu, e você somar com 1810 anos, você vai chegar a 1844. De onde se consegue essa conta? Fácil. Você pega 2.300 anos, diminui 490 anos que foi dado para o povo judeu, sobram 1.810 anos. Como os 490 anos terminou no ano 34, então, a partir dali, se começa os 1.810 anos. 1810 mais 34, 1844. Nessa data, aí então, o santuário seria purificado. O profeta Daniel, de imediato, não entendeu o que significava essa purificação do santuário. Se o santuário não existia mais, como seria o santuário purificado? Por isso, profeticamente, podemos dizer que 1844 foi, assim, um momento grandioso no céu, porque Jesus Cristo está iniciando uma nova etapa do seu ministério sacerdotal no céu. Por isso a pergunta número 7 diz assim: no tempo do antigo Israel, qual era o motivo da purificação do santuário? Está no livro de Levítico, capítulo 16, verso 16. Assim se fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel que pecaram contra Deus e por causa de suas transgressões e de todos os seus pecados. Assim se fará purificação da tenda da congregação, para livrar o povo da imundícia dos seus pecados. Então, a pergunta, no tempo do antigo Israel, qual era o motivo da expiação, ou seja, da purificação do santuário? Resposta: por causa do acúmulo dos pecados dentro do santuário, era preciso fazer uma limpeza geral uma vez por ano. Esse momento era chamado Dia da Expiação. Mostrava como Deus se preocupava com o povo para que eles pudessem continuar limpos diante dele, perdoados e assim seguir uma vida sem pecados. Mas como o povo ia pecar outra vez, obviamente era necessário que sempre houvesse cordeiros representando Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso se diz que Cristo foi o nosso substituto. O dia da expiação era um dia de limpeza dos pecados, era um dia de juízo para o povo de Israel. As pessoas precisavam da aprovação divina. O sumo sacerdote, ele oficiava o ritual da purificação. 24 anciãos ou sacerdotes assim da tribo dos levitas ficavam em redor do tabernáculo e ali faziam orações de intercessão pelo povo. As pessoas tinham que estar em contrição diante de Deus para aquele momento onde o sumo sacerdote ele entraria no lugar santíssimo. Era um momento de extremo cuidado e de perigo também. O próprio sacerdote ele fazia um ritual de purificação por si mesmo, para que ele não morresse ao entrar de forma indevida dentro do lugar santíssimo. Ali, a presença de Deus, o Shekinah, se manifestava. Uma nuvem enchia o lugar santíssimo. E ali o sacerdote, o sumo sacerdote, ele oficiava o ritual da purificação. Por isso, a pergunta número 8 diz assim: qual era a ordem divina para o povo no dia da expiação, ou, como era chamado, dia do juízo? Era um dia de juízo realmente. Qual era a ordem divina para o povo? Resposta: Levítico 23, verso 28 e 29 diz assim: falou mais o Senhor Deus a Moisés, dizendo, diga ao povo que aos 10 dias do 7º mês se fará expiação. Fareis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor.
e naquele mesmo dia, nenhum trabalho vocês vão fazer, porque é dia da expiação. Por isso, para fazer a expiação de vós perante o Senhor, vocês precisam limpar todo o acampamento, e toda a alma que não se afligir nesse dia será extirpada do seu povo. Então a pergunta, que ordem divina Deus deu para o povo no dia da expiação? Resposta, no dia da expiação, o povo de Israel deveria se humilhar, confessar seus pecados e então examinar o coração diante do Senhor. Hoje precisamos também fazer isso. Deus nos dá hoje a oportunidade de, na Santa Ceia, nós fazermos esse tipo de reconsagração com o nosso Deus. As pessoas deveriam se afligir, ou seja, deveriam se preocupar, deveriam assim estar contritos, humilhados perante o Senhor, porque o ser humano só merecia a morte pela transgressão da lei. Por isso, era preciso estar assim pensativo, contrito com a situação dos seus pecados. Uma pessoa que não ligava, logicamente, não dava importância nenhuma para o ritual da expiação, e Deus disse a Moisés, essa alma tem que ser extirpada do meio do povo. É um mau exemplo, não pode ficar. Por isso, todos se afligiam, todos se preocupavam diante do santuário no dia da expiação. O dia da expiação era um dia de grande expectativa. O povo se limpava, o povo trocava de roupa, limpava o acampamento. As pessoas procuravam uns aos outros, se perdoavam. As pessoas acertavam as coisas para estarem assim aptos e aprovados diante do Senhor no dia da expiação. Era um momento solene. Pela manhã, todos se reuniam em redor do tabernáculo. Milhares de pessoas, todos pensativos, preocupados com a situação. O sumo sacerdote ia oficiar. Ele levava no seu calcanhar uma corda amarrada. E a sua roupa tinha vários sinos que tocavam à medida que ele andava. Se o sacerdote morresse por algum motivo sim, de pecado ao estar na presença de Deus, então os outros sacerdotes arrastavam o corpo do sacerdote morto e o retiravam para fora. Por isso o sino na roupa e por isso ali aquela corda para se houvesse um sinistro e isso pudesse então ser assim ajustado de maneira plena. Por isso, quando o sacerdote entrava no santuário e passava do lugar santo para o santíssimo, primeiramente no pátio, ele escolhia 2 bodes. Um bode serviria para ser morto pelos pecados do povo e o outro bode, o sumo sacerdote, ele simbolicamente despejava os pecados retirados do lugar santíssimo, do santuário, e então colocava sobre o bode emissário, e esse bode era levado para o deserto para morrer. O outro bode que ficava era sacrificado, o seu sangue era levado para dentro do lugar santíssimo e o sacerdote, com a mão, ele aspergia pequenas gotas do sangue daquele animal sobre a tampa da arca, que era chamado de propiciatório. Dentro da arca estava a lei. Isso era um simbolismo. O povo transgrediu a lei. O povo merece a morte. Mas o sangue deste animal, representando Jesus Cristo morrendo na cruz, perdoava esse povo e o justificava diante de Deus. Era um ritual de extrema solenidade. Por isso, quando o sacerdote retornava desse ritual, e ele colocava assim as mãos sobre o altar, dizendo, está terminado. O povo se alegrava muitíssimo, e o bode emissário era levado para o deserto para morrer. Então os 2 bodes representavam Jesus Cristo morrendo, e o outro bode representava Satanás sendo levado para o deserto, ou seja, a prisão do diabo no milênio. Por isso, esse ritual tinha uma grande importância. O profeta Daniel, ao escutar tudo isso, ele disse para o anjo, com certeza que estava assim surpreso com assim a praticidade divina e com o detalhamento divino sobre a profecia dos 2.300 anos, até 2.300 tardes de manhã, e o santuário será purificado. Isso nos leva ao ano de 1844, quando então houve ali a purificação do santuário. Guilherme Miller fez um estudo dessas profecias e chegou à conclusão de que o santuário era a terra e que Jesus voltaria no ano de 1844. Mas, na verdade, ele errou de local. O santuário não era a terra, o santuário era no céu. Um homem chamado Irã Edson, depois do desapontamento, no milharal, ao passar por um milharal,
foi tomado em visão e ele viu no céu Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo. Depois, Ellen White teve também a mesma visão. E assim ele explicou para todas as pessoas: o santuário não era a terra, o santuário é no céu. Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo e ali iniciou o juízo investigativo. Por isso a mensagem do primeiro anjo é para dizer: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Esse juízo foi o juízo investigativo que se iniciou em 1844. E ali, Jesus Cristo mostrava que ele, como substituto, agora no céu, como advogado, estava intercedendo pelas vidas de todos aqueles que o aceitaram como seu salvador pessoal, como substituto. Um dia o grande pregador Moody estava passando por um cemitério e viu um rapaz chorando de forma copiosa. Aquele moço derramava lágrimas e se angustiava muito. O grande pregador, um homem de Deus, disse: eu vou consolar esse moço. Ele está precisando, de um conforto. E se aproximou devagarinho, viu o desespero do moço, ficou em silêncio por alguns momentos. O moço percebeu a presença do pregador Moody. E Moody disse: me perdoe, eu estou vendo que o senhor está muito emocionado. É algum parente do senhor que está sepultado aqui? Quem sabe sua mãe, seu pai, algum filho? Ele disse: não, moço, não é nenhum parente meu. Quem está aqui é um amigo que me substituiu na guerra. Eu fui convocado para a guerra, mas como tinha família e criança pequena, então era possível mandar um substituto. O meu vizinho, um grande amigo, disse-me: eu vou no seu lugar, e se apresentou no meu lugar. Mas ele foi morto no primeiro combate. E eu tenho uma gratidão muito grande por esse meu amigo, ele está enterrado aqui. Então eu venho aqui sempre, e aqui eu fico lembrando da amizade que nós tínhamos e o quanto ele fez para me ajudar morrendo no meu lugar. Eu devia estar morto, mas esse amigo tomou o meu lugar e morreu em meu lugar. Grande pregador Moody colocou a mão no ombro do moço e disse para aquele moço: você sabe que Jesus Cristo um dia na cruz também morreu por todos nós. E ali evangelizou aquele moço e levou esse moço aos pés do Senhor Jesus e confortou o seu coração. Jesus Cristo é o nosso grande substituto. Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço que a lei exigia. Ele quitou a nossa dívida com Deus. Por isso, o apóstolo Paulo diz assim, que nós temos que andar em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O ano de 1844 foi um ano marcante. Ali, Jesus iniciou o juízo investigativo. Vinda é a hora do seu juízo. Começou em 1844. Que Deus nos abençoe. Possamos nos preocupar, que possamos nos afligir espiritualmente, mas sempre confiando que Deus pode assim nos ajudar, que Jesus pode nos representar, porque Ele é o nosso grandioso advogado diante do Pai. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado que o Senhor nos detalha esses momentos da profecia, e assim nós podemos assim confiar no seu poder e na intercessão do Senhor Jesus. Agradecemos em nome dele. Amém. Deus abençoe. Tenha uma quinta-feira abençoada e que cada momento dessa lição seja assim uma bênção para cada vida. Deus abençoe você, que o Senhor te abençoe grandemente. Fique com Deus. Amém.